Do porta-malas de um carro para se tornar referência em cosméticos veganos e capilares naturais. No episódio de hoje, Rafael Villa, gerente comercial da Trato Vegano, vai compartilhar a história de uma empresa que superou desafios, estruturou sua operação comercial e hoje é um dos maiores destaques do seu segmento para vendas B2B. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mercoscast. Eu sou Mirielle Weber, coordenadora de expansão na Mercos, e hoje espero que vocês estejam aí bem acomodados, porque é um assunto super rico. Espero trazer aí, com todo mundo que vai estar aqui junto comigo, muitos insights. Mas, até pra gente começar a aproveitar bem todos os minutos desse episódio, eu quero apresentar para vocês o Rafael Villa, ele que é gerente comercial da Trato Vegano. Então, é um prazer, Rafael, de ter você aqui com a gente espera que seja o primeiro de muitos episódios. Legal, eu agradeço o time da Mercos, todo o pessoal aí pelo convite. É um prazer para nós da Trato Vegano, um prazer para mim poder compartilhar um pouquinho dessa manhã com vocês aí. E, obviamente, né, junto aqui comigo, com o Rafael, tá eles, Afonso e Caetano. Então, preparados para mais um episódio? Sempre preparados. Nascemos prontos. Obrigado mais uma vez. É bem isso, vamos jogando o jogo juntos aqui. Prazer estar com o Rafael, prazer estar com você também, Mirielle, Afonso, nem se fala. Muito bom estar com vocês aqui. Gente, eu queria ter nascido pronto igual vocês, então, assim, que daí eu tava ótimo na minha vida. Você é uma frase de vendedor. O Afonso e eu, normalmente cada gravação está num cenário diferente, então tem que estar pronto, montando estúdio onde estiver, então tem que estar pronto, tem que estar no jogo. É verdade. Não, e pra gente que tá gravando aqui episódio meio que no meio do mês, né, então vale a pena também estar bem preparado, né, porque daí já dá uma olhada pro fechamento já. Exatamente. Boa. Mas, gente, então para aproveitar aqui o espaço, agora aproveitando o nosso convidado, Rafael. Rafael, eu queria que você compartilhasse com a gente, contasse um pouco sobre como que é a história da Trato Vegano, né, e quais foram os grandes obstáculos, mas e como que os desafios moldaram para chegar hoje à estrutura que vocês estão com a empresa. Bom, legal. Vou tentar sintetizar um pouquinho aqui a história. A empresa foi fundada pela minha mãe, né? Então, isso há 11 anos atrás, no ano de 2013. A empresa nasceu de um pós-quebrar, né? Nós tínhamos uma empresa de outro setor na família e na transição política 2012, 2013, a gente teve vários problemas aqui e nós acabamos fechando a empresa que nós tínhamos em outro segmento, né? Então, dali tem todo o que uma falência gera, né? De todo aquele transtorno na família, de toda aquela situação. E a partir dali a gente respirou, a poeira baixou e a gente se mexeu para não ficar parado, né? O mercado ele está sempre ativo e a gente ali por ano de 2013, a minha mãe vai trabalhar numa distribuidora de cosméticos e ela entra para esse mundo de cosméticos, né? Ela estava num mundo corporativo, voltado para móveis, para outro segmento, e ali ela começa a fazer parte desse mundo do cosmético em 2013, trabalhando como funcionária de uma distribuidora, e dali em diante ela foi pegando um amor, e é engraçado porque ela lidava com um público A, B, um público com uma renda legal, donos de empresa, porque ela fazia essa parte imobiliária corporativa das empresas, e de repente ela vai falar com o cabeleireiro, né? Então, como o vendedor, ele se reajusta, como empreendedor, ele tem que se reajustar no meio do caminho, né? Então, ali, ela foi trabalhar com as cabeleireiras, a partir dali viu um mercado e um nicho de mercado muito interessante, e aí começou a empreender a partir de 2014, no meio do ano ela sai da distribuidora, e no porta-mala do carro, comprou alguns produtos ali e foi atender alguns clientes. E hoje a Trato Vegano veio desse início de história aí, de um porta-mala de carros hoje, uma empresa que vai fechar acima de 3 milhões de reais ano em 2024, projeção acima de 5 em 2025. E quais foram, né, olhando os desafios do início, mas também agora olhando os desafios daqui para frente, né? Quais são os obstáculos que vocês já passaram e como que vocês estão se moldando agora, planejando também para esse ano?
Nós tivemos muito desafio, porque o mercado ele se move de uma maneira muito ágil, né? No momento que o mercado ele está de uma forma, tá em outro mês ele já deu uma mudada, daqui a pouco lança alguma coisa nova, o mercado já está aderindo, então as mudanças elas estão muito mais aceleradas, né? Então a gente tem que ir se moldando. Vou usar um exemplo da nossa empresa bem prático. Nós tínhamos um projeto para o início do ano que nós trabalharíamos com venda interna, com televendas, com captação de lead, com atendimento de BDR, enfim, um formato de atendimento interno, né? Inside Sales. E a partir do meio do ano, do mês 5 ali, a gente entendeu que a nossa cliente não quer esse tipo de atendimento. Que ele tem que ser um atendimento step, para a gente ter uma pessoa como essa dando um suporte, porém o nosso cliente ele quer rua, ele quer um atendimento mais personalizado, ele quer um atendimento mais voltado à consultoria, a explicar como funciona o produto. O nosso produto cosmético ele tem o olfativo muito forte, então a gente teve que fazer esse meio do caminho, dispensa o time de Inside Sales, quem tem perfil vai para a rua, quem não tem vai para outro setor, quem não se encaixa a gente teve que dispensar e mudar isso no meio do caminho. Então, esses são alguns desafios que a gente entende, a gente vai conhecendo melhor a nossa cliente e a gente vai direcionando para o melhor caminho. Legal, muito bom. E Afonso, você que também trabalha, né? Acho que nesse setor que é a Trato Vegano, que de cosméticos é super competitivo, né? São várias marcas no mercado. Mas para ti, Afonso, que também tá nesse meio competitivo, né? Alguns desses desafios que o Rafael falou, você já enfrentou? Como que hoje você enxerga os desafios também no teu setor? Meu setor vamos dizer assim, eu sempre falo que é um setor pequeno, né? Em PIB aí, comparado a cosmético, é um grão de areia. Mas alguns desafios assim, a gente vê o começo, né? Eu também trabalhei como negócio, eu também tive a época minha do porta-mala. Então, esses começos, o mercado muitas vezes nos oferece isso quase como uma única opção, né? Para depois a gente crescer de uma forma consistente e escolher até o caminho que você vai, né? No nosso mercado em si, de busca Rafael disse bem, acho que o dinamismo que o mercado está passando, e eu falo isso, que a velocidade mudou um pouco depois da pandemia, me assusta um pouco, né? Eu que sou antigo no meu próprio mercado, se a gente não tiver atento, o mercado é um rolo compressor, ele passa por cima da gente. Eu, esse ano, nos últimos 12 meses ou 13 meses, eu fiz mudanças no meu negócio, assim, de 360 graus. Então, falar para você o que a gente vai fazer amanhã, estou planejando sim 2025, ele está todo moldado, mas sinceramente eu tenho mudado a equipe, tenho mudado a forma de trabalhar, a forma de atender, mas eu vou repetir uma coisa que eu disse aqui em outros episódios. O que mais está me assustando, e eu estou estudando bastante para isso, é o jeito que o cliente está nos atendendo. Isso mudou demais da conta. O cliente não mais nos atende da maneira com que atendia, do jeito que esperava na visita. É o que ele falou, se para ele não serve o Inside Sales, ou não é que não serve, a rentabilidade disso não acontece, a gente tem que buscar um outro caminho. O meu caso está sendo o inverso, a rua está mais difícil do que sempre foi. Eu estou invertendo, eu estou estruturando o meu Inside Sales para eu ter um suporte melhor, dar mais suporte à rua. E são coisas que eu nunca imaginava. Há 6 meses atrás, mais de 6 meses atrás, eu coloquei mais pessoas na rua para mudar exatamente isso. Não deu certo. Então, a lição que eu tô tendo é muito parecida com o do Rafael. E estar atento a esse dinamismo que o mercado muda, Mirelle. Falar para você que eu vou terminar 2025 do jeito que eu estou planejando é uma loteria, ainda não sei. Caetano deve saber, ele que não conta pra gente, a verdade é essa. Ele podia contar esse segredo, né? Aproveita aí, Caetano, conta pra gente, você que tá conversando com várias empresas, né? Como montar uma operação ágil, de sucesso, para transformar e crescer uma empresa? Mirelle, fácil, essa pergunta é fácil. Você vê que o Rafael falou, se você pensar assim em termos de mercado, né?
O mercado está indo para o omnichannel, está trabalhando em todos os canais, mas o Rafael tem um faturamento importante, tem um crescimento importante, melhor dizendo, e ele achou a verdade dele daquele momento. Eu acho que a gente vive um processo muito situacional, né? E a gente precisa entender esse situacional. Porque, é claro, você falava assim, na teoria não desliga o inside e coloca a galera na rua. Só que de repente ele vai olhar para mim e falou, não tenho grana para fazer isso, cara. Então, assim, ele precisou tomar uma situação dentro daquele cenário que ele está nesse momento. E você viu que ele falou de crescimento para o próximo ano, o objetivo é super ousado. Então, assim, o mais importante é a gente respeitar o que cada empresa vai fazer, mas planejar o que vai ser feito. Acho que isso é o mais importante, né? Eu lembro quando o Afonso falou no começo do ano, cara, tô botando bastante gente na rua, sentiu uma resistência de alguns clientes que não querem receber, repensa a estratégia, sabe? E essa é a verdade. O que não pode é não repensar o processo, sabe? O que não pode é achar que vai conseguir ter resultado sem mudar. Então, todo mundo aceitando a mudança, tá ok. A gente entra em várias empresas, felizmente, todos os meses, e a gente vê que cada uma tem a sua história. Então, por exemplo, a gente agora está falando com uma empresa de varejo de eletrodoméstico de luxo, né? Você vai falar, pô, eletrodoméstico de luxo mesmo, assim, produtos com alto valor agregado. Eles abriram lojas nesse ano, certo? O que acontece? Crescimento espetacular. Né? Você vai falar, pô, o mercado estava inseguro, né, para eles abrirem lojas esse ano, eles estavam planejados e abrindo lojas, já fazendo esse negócio acontecer já há algum tempo. Cresceram pra caramba. De repente, um outro cara que está no mercado de luxo fala, pô, o mercado de luxo está ruim, o que você fez esse ano? Não fiz nada. Então, o mercado está ruim de verdade. Então, a gente precisa ter a estratégia, seguir a estratégia e, se necessário, fazer a alteração. Eu acho que esse é o grande ponto do mercado hoje em dia, né? Claro que tem premissas que são premissas importantes, o omnichannel é uma premissa importante, múltiplos canais tem sido, mas às vezes não dá para ter múltiplos canais. A gente estava falando com o representante, ele falou do faturamento que ele tinha, eu falo, cara, com esse faturamento que você tem, vai para a rua, se organiza e faz seu resultado. Não dá para... Você não tem muito jogo de... Tem dinheiro? Não tem. Então vai para a rua e faz seu resultado e se organiza. Então, assim, cada um é uma situação e a gente tem que encarar a situação de frente e tomar decisões em relação a ela. Faz muito sentido isso. Eu queria perguntar uma coisa para o Rafael, em cima até a gente observa, Rafael, no meu setor, assim, eu sou gerido por uma dúzia de gestores, e agora nós estamos na fase exatamente de falar, quero crescer tanto em 2025 e tal. Eu tenho uma carteira de cliente grande, você está buscando um crescimento aí exponencial. A sua ideia envolve aumento da região de atuação, aumento de cliente, ou é só aumento do ticket médio do mesmo cliente? Qual é a tua estratégia? E como que você chega, né, esse braço seu a alcançar para que esse crescimento seja uma coisa plausível? Legal. Bem importante a tua pergunta, ela vai bem de acordo com o que a gente vem falando aqui. A mudança também foi de estratégia comercial também na distribuidora, não só do Inside Sales para a rua, mas também a gente estava muito preocupado, Afonso, com relação aos clientes novos. Nós precisamos crescer, pegar cliente novo, nós precisamos ir atrás de novos clientes, gastamos muita grana em tráfego para alcançar novos clientes. E o que foi o meu maior incômodo? Foi como nós estamos atuando com a nossa base. Estamos extraindo o máximo possível do cliente que já está com a gente. Ele já custou para estar aqui dentro, a gente já está atendendo, ele já tem confiança no nosso trabalho. E às vezes a gente está buscando clientes novos e deixando a nossa base de lado. E eu chamei os vendedores, nós tivemos uma reunião nesse formato, eu falei, parei com o tráfego, estamos parando com o atendimento. Não que a gente não precisa de cliente novo, a gente precisa. Mas enquanto a gente não tiver com o cliente da casa bem atendido, bem estruturado, com o maior nível de atendimento e estrutura possível, a gente não vai conseguir atender. Ele entra de um funil, ele sai pelo outro. Então, a gente não consegue extrair o máximo possível. Então, basicamente, respondendo a tua pergunta, é focar 70% na nossa base e 30% desse faturamento vai vir de clientes novos. Esses clientes novos, nós vamos voltar com o tráfego ano que vem. Nós vamos voltar, a gente tem um time da V4, que é uma empresa muito consolidada no mercado, que faz a parte de tráfego para nós, de inteligência nesse sentido. Nós vamos retomar esse mercado, mas nós vamos retomar dando esses 6 meses de apoio à nossa base e não deixando de atender quem está com a gente, não deixando esses clientes de lado, porque aconteceu
A gente receber cliente, a nossa base fazia 2, 3, 4 semanas que um vendedor não tinha entrado em contato com o cliente. Então, esse foi o estalar de dedos que a gente falou, não, tem alguma coisa errada. A nossa venda ela é uma venda cosmético, ele é uma venda que você precisa pegar na mão da cliente, mostrar como que funciona, ela precisa ver resultado. Ele tem um nível de fidelidade, claro, porque o resultado entrega, mas a gente precisa ter esse tempo de maturação do cliente para nós. Se a gente só está vendendo, não está dando o suporte que ele precisa, a gente está suscetível a trocar por qualquer outra marca. E muito parecido com o cenário que você vem falando também, né, Afonso, de olhar para a base, de ver, explorar com os clientes. Eu vejo você falando bastante sobre isso. É por isso até que eu perguntei, né, na realidade, porque eu tenho uma base grande e eu fui um pouco, vamos dizer, teimoso, né? Eu conversei com o Caetano no início do ano sobre exatamente isso e ele fez uma análise da carteira rápida e me mostrou um caminho. E eu fui para o caminho inverso, né? Eu fiz o caminho coloquei gente na rua, investi pra caramba, né? Não tirei isso, né? Mas eu praticamente dobrei a força de venda na rua, né? Mas uma coisa eu fiz na época que, ouvindo o Caetano me dizer, que era exatamente trabalhar a base de cliente, né? Custa muito caro a gente buscar cliente novo, atrás do cliente nativo. Ele geralmente é um cliente que não nos traz um tamanho de negócio. Você pode até estar perdendo pelo cliente nativo, mas o que você ganha trazendo ele, além de ser caro, não salva teu mês. E aí nós trabalhamos, eu comecei desde o começo do ano a trabalhar a minha carteira de cliente de ativos. Simplesmente não é que eu parei de ir atrás de cliente novo e tal, mas não gastei dinheiro nisso. E agora eu estou fazendo muito parecido do que o Caetano me direcionou, que era quem que está realmente salvando teu negócio, quem está comprando, que jeito que ele está comprando, a maneira que jeito que ele prefere ser atendido. Comecei a fazer análise meia por nicho. Fiz a regra de Pareto, que eu faço há 200 anos, e em cima de o que está me salvando, o que não está. E aí fui chegando num ponto de equilíbrio, né, entre o que a gente investe e o que dá retorno. Porque, na realidade, o que está acontecendo, e eu não sei se acontece isso com o Rafael, eu tenho estudado um pouco outros mercados, que é a regra do 80-20 está cada dia mais apertada. A minha está absurdamente apertada. Minha está 90-10 e olhe lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar desses caras que estão me trazendo o negócio, né? Estruturar a minha base para receber esse cliente da maneira mais eficiente possível e o meu pessoal da rua fazer a borda da pizza, fazer a visita que precisa, eu preciso visitar, o cliente grande tem que estar na mão de quem ele quer ser atendido, então, e aí os resultados começaram realmente a aparecer. Então, eu acho que a gente tem, como o Caetano disse, é fazer uma análise de cada negócio, né? Eu falar quantas vezes eu mudei o jeito de trabalhar, eu não lembro, mas isso pode ser, como eu te disse, pode ser que no começo do ano, ou até a minha feira, até meu evento, eu fale, não, eu vou investir na rua novamente, ou vou fazer isso ou aquilo. Mas a ideia de que você falou, Rafael, de que o tanto que a gente investe para ir atrás de cliente novo, ou mexer com inativo, no meu caso, não trouxe resultado. Esses 10 meses do ano aí, vamos dizer, provou e reprovou de que eu preciso cuidar do que eu consegui construir em vários anos. E é isso que, não sei se o Caetano lembra que ele me falou isso, mas a ideia era essa, era colocar pessoas importantes para atender a sua carteira de cliente, que é importante. Muito simples até. Eu falei, não, o Caetano não sabe de nada. Aí fui fazer outra coisa. Claro que eu lembro, Afonso, eu lembro, foi conversando aqui em casa, né? A gente teve esse papo aqui em casa. Enfim, mas é isso, né? É testar modelo, né? Porque a hora que você testa também, você fala, por exemplo, o Afonso, ele mergulhou no mercado dele e ele fez uma leitura do mercado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que agora eu não vou lembrar de quem que é
é de um pensador, ele falava assim, não deixe que a miséria dos outros faça de você um miserável. Eu acho essa frase sensacional, porque às vezes o Afonso, por exemplo, descobriu no mercado que tem um monte de cliente dele que está em queda de vendas e que ele vai investir nesse cara, esse cara não está investindo nele mesmo, esse cara pegou o caminho errado. Puta vida, o que eu vou fazer com esse cara? O quanto eu vou investir nele se de verdade o negócio dele não está... Você vê que o negócio não está progredindo. Por outro lado, tem clientes em ascensão e tem clientes grandes e importantes na carteira, e você tem que focar nisso. Esses dias a gente estava conversando na Venda Mais sobre um cliente novo nosso, a gente pegou o cliente agora no final do ano, e o cliente está longe de bater a meta, né? E aí a gente falou assim, desliga a máquina de geração de lead. Desliga. Porque o cara, o ciclo dele é de 3 meses. Cara, o ciclo de 3 meses, para o cara fazer a primeira compra é sempre muito pequena. E aí ele tem uma equipe razoavelmente grande focada nisso. E a gente falou, desliga a máquina de lead, vamos aproveitar quem já está na carteira. Meu, o resultado veio muito rapidamente. É impressionante como você esgota uma entrada, o organismo, né, vivo, que é uma empresa, ela começa a absorver, a cuidar bem do que ela tem na mão. E aí o resultado veio super bem. É claro que você pode falar assim, pô, Caetano, será que você não está comprometendo 2025, né, o começo de 2025? Eu falo, olha, pode até ser que esteja comprometendo, e a gente estudou uma estratégia para manter ligada a geração de lead, mas numa equipe reduzida, para tentar manter aquele orgânico ali acontecendo, aquele processo sem acelerar muito. Mas veja que desliga o lead e o resultado vem mais forte do que vinha quando estava entrando o lead. Você vai falar, pô, é insano isso? Não, não é. É teste e tem que tomar decisão, sabe? A pior coisa é não tomar decisão. Então, assim, veja, o Afonso tomou uma decisão no começo do ano, refez a decisão agora, mas é muito consistente no evento dele, né? Então, assim, você vê, o Afonso muda a estratégia, mas o evento dele lá, que representa o importante do faturamento dele, do posicionamento dele como representante comercial, continua lá acontecendo. O Rafael falou, pô, nossa empresa tem que ter experimentação, com certeza eles estão inovando o mercado, né, esse mercado em super crescimento, eu vou colocar a galera na rua para gerar essa experimentação, para gerar o crescimento. O importante é isso, na minha visão, sabe? É você tomar a decisão. Dói pra caramba, mas dói também não tomar a decisão. Eu acho que não tomar a decisão é o pior. Você vai sentindo o esgotamento do modelo e quando você sente que esse modelo está se esgotando, você faz mais força. E às vezes não é fazer mais força, é falar, cara, não funcionou, eu vou para uma maneira mais eficiente de fazer. Então, acho que esse é o processo. Ontem ainda, ou quem está ouvindo a gente não é ontem, publiquei um vídeo na minha rede social falando sobre que a gente acostuma, né, porque é final de ano, planejamento, a gente acostuma a andar numa estrada esburacada, né? Entrar e sair em buraco, entrar e sair buraco, entrar e sair buraco. E a gente acha normal entrar e sair buraco, né? E de repente a gente sai do buraco por causa da eficiência operacional e a gente às vezes não cai no buraco por causa da eficiência operacional. Mas às vezes você tem que olhar e falar assim, meu, como é que eu saio da estrada que está cheia de buraco, né? Como é que eu saio de clientes que não estão comprando ou que não estão conseguindo pagar e foco nos clientes que realmente dão resultado? Como é que eu vou para uma estrada que eu consiga navegar com menos esforço e com mais eficiência? Nunca vai exigir zero esforço, mas pode valorizar mais o seu produto ou serviço. Você vai falar, tem risco isso? Tem. Você pode concentrar um pouco mais a carteira, você pode tomar decisões, você fala, ai, que perigoso isso. Mas é o que o Afonso falou, ele tem o 80-20 dele lá. Se ele esticar o 80-20 para 80-30 e ninguém está falando abandonar os outros clientes, o 70-30, não vai abandonar os outros clientes, mas se tiver uma estratégia para esses caras que estão em ascensão, que estão fortes no mercado, que estão ganhando no mercado, ele vai crescer junto com eles. Então, assim, tem o risco? Tem. Você concentra um pouco mais de carteira, você toma algumas decisões e fala, ai, será? Né? Mas toda decisão tem um risco. Vai lidar com o risco ali na frente, mas não tomar decisão tem um risco maior. Que legal, só vou fazer um gancho que o Marcelo falou, que faz muito sentido. Que é exatamente isso. A gente pega aí os últimos 4 meses que a gente fez a virada desse inside sales, a gente dá essa visão para a base, a gente começa a observar quanto dinheiro que estava na mesa a gente não estava conseguindo extrair desse cliente. E aqui foi exatamente isso. Em 4 meses, nós batemos, consequentemente, mês após mês, recorde de venda. A gente sai de agosto, setembro a gente bate o recorde, outubro a gente bate o recorde. O histórico da empresa foi outubro, então assim, é aquilo, não entrou cliente novo, entrou o cliente orgânico, claro que veio atrás de forma orgânica, mas só da gente virar essa atenção e o vendedor entender que ele já tem o cliente certo na base, a gente só precisa explorar melhor ele, a gente faz o nosso melhor mês com o pessoal reduzido, mas focando
na carteira e na base de clientes. E foi o que o Afonso falou sobre 80-20. O nosso aqui está muito perto de 70-30. Então, o que a gente observou? Que a gente pegou esse potencial cliente que ele não estava, né, no 20, né, ali, para fazer 80% do faturamento, e a gente pegou e esticou essa galera que tinha potencial, mas não estava. Por quê? De repente, por falta de tempo, por falta de foco, por falta de atendimento, por alguma razão ele não estava onde ele poderia estar. Então, a gente conseguiu clientes de 2, 3 mil reais por mês alcançar 10 mil de faturamento. Então, por quê? A gente trouxe estratégia, a gente trouxe uma solução para ele diferente. Então, ele tinha potencial, a gente não estava conseguindo extrair o máximo dele. E aí, onde a gente conseguiu ter um pouco mais de fôlego aí nessa regra. Não, isso é muito legal, gente, porque assim, eu acho que a minha vivência é muito olhando o cenário bem variado, assim, né, de indústria, distribuidor, e ouvindo eles falando sobre, a gente tá querendo expandir aqui, mas novos clientes, né? O expandir sempre é muito referenciado a ter novos clientes. Eu quero aumentar minhas vendas. Como que eu vou aumentar minhas vendas? Eu vou trazer mais clientes. Eu acho que eu vou expandir a região, que eu acho que até era um ponto que o Afonso estava querendo entender ali da Trato, né? Mas é muito legal ver essa construção que está sendo criada, e eu acho que outra coisa importante é ter a visão do Afonso, e acho que até do próprio Caetano, do Rafael, de ter vocês também à frente, entendendo o cliente de vocês, e não deixando que a equipe traga a resposta, né? De vocês estarem querendo conhecer como é que meu cliente quer ser atendido, porque às vezes a gente pega, né, no dia a dia do gestor é muito difícil, às vezes, você parar e dar atenção ao cliente também, né? E eu acho que ver o papel de vocês dois aqui, acho que para quem não tá fazendo esse tipo de movimento faz muito sentido de olhar, conversar com os clientes, até aqui na Mercos, a gente que também trabalha no mercado B2B um pouco diferente, porque a gente vende serviço, a própria equipe de gestão também tá fazendo contato com o cliente para entender como que você quer ser implantado, né? Como que você quer que a gente dê esse trabalho para você? Porque a gente também é uma empresa de 10, né, 14 anos aqui à frente, mas a gente precisa estar mudando a todo momento. Então, olhando aqui o nosso setor que é produto, vocês estão mudando, né? O cliente, que é uma indústria distribuidora, a gente também precisa mudar. E, consequentemente, vocês estão mudando porque aquele cliente que é o CPF, o lojista lá na frente também está mudando, né? Então, muito legal fazer esse combo aqui, ver como que as coisas estão funcionando. E até aproveitando agora para pegar esse ponto de expansão, Afonso, queria que você trouxesse aqui para a gente, já que o Caetano também mencionou sobre a feira, como que você tem trabalhado a expansão da tua carteira, né? Quando você foi um pouco fora da rota do Caetano, mas agora entrou de novo de cabeça, como que você está trabalhando a expansão, isso junto com o time, na tua visão também no dia a dia? Na realidade, o evento, a feira em si, a gente trabalha, obviamente, tentar dar uma consistência para esse cliente que é ativo nosso, que é o nosso principal cliente ou os principais clientes. A gente dá uma consistência nele, dele entender as pastas, colocar ele mais perto eu acho muito importante colocar os seus principais clientes, eu como representante, em contato direto com a fábrica. Ele não ter só a mim, né? Ou ele entender, melhor ainda, ele entender que eu sou o melhor caminho para ele chegar numa melhor condição daquela fábrica. A minha feira é esse encurtamento de distâncias que a representação comercial muitas vezes traz, né? De que o cara não tem acesso. Tem muitos lojistas que não têm acesso direto a um gestor. A minha feira é um canal para isso, e isso dá um resultado absurdo, porque o cliente, na hora de decidir a compra pelo teu produto, ele fala, não, eu conheço essa fábrica, eu já falei com o gestor, a maioria das vezes conhece o dono, então isso muda para mim. E eu acho a feira e todas essas trocas, essas mudanças de atendimento que a gente tem tentado fazer em cima de uma coisa, mais ou menos sintetiza o que o Rafael disse, que o Caetano sempre nos direciona, é de que a gente, assim, vou ser radical, vou dizer, mas a gente atende mal o nosso cliente, entende? O nosso cliente ativo, nós atendemos mal, o que o Rafael falou. Você olha uma venda feita da sua equipe, você olha o pedido fechado, você olha, você abre ele, em vez de você ficar feliz, você fica triste. Assim, estou radicalizando aqui. Porque você fala, caramba, a gente podia ter feito mais aqui. Ele poderia ter feito isso, isso e aquilo, né? Eu tenho essa sensação praticamente todos os dias. Aí vem aquela coisa, você
que você faria melhor? Não, não é isso, né? Na realidade é porque a gente não consegue, eu mesmo, atender aquele cliente da forma com que tirar todo o potencial que aquele cliente tem naquele produto, naquela marca ou naquela compra que ele poderia. Você poderia ter agregado mais, você poderia estar muito melhor treinado, você poderia estar muito melhor preparado para entender o que, que ele precisa, o produto que você não ofereceu, talvez ele esteja precisando. Então, eu estou com essa sensação na minha carteira de negócios de que eu posso ah, eh, customizar esse atendimento um pouco melhor, para que eu possa, eu que tenho uma quantidade grande de pastas para o mesmo cliente, né? Eu considero o cliente ativo quando ele compra de qualquer uma das pastas, mas a hora que você passa a trabalhar pasta a pasta, representação a representação, e depois dentro dela, produto a produto, aí você fala, cara, eu atendo muito mal esse cliente. E é um cara que está comprando de outro. Ele está com certeza vivendo bem sem mim. E isso aí pensa num cara que sofre com isso, sou eu. Então, fui muito na linha do que o Caetano falou, de olhar para os lados, né? Como ele falou da geração de lead, para de olhar para os lados. Cuida de quem está na tua frente, cara. O cara que está te recebendo, está te atendendo, o que você pode melhorar? Então, eu estou tentando ser assim o mais prático possível e tentar olhar. Eu tenho trabalhado com a sensação de que eu tenho que conseguir melhorar o desempenho do cliente que está comigo, com outras pastas ou com produtos da mesma pasta. É isso que eu tenho tentado melhorar comigo e com a minha equipe. Não é pessoas que estão fazendo errado, é o macro que está sendo feito, talvez um pouco ineficiente. Então é isso que eu tenho tentado trabalhar. Eu acho que eu consegui enxergar nisso que o Rafael está falando. É assim que eu consigo também entender o porquê que ele mensurou crescer tanto. Se eu for nessa linha que o Rafael está indo, eu também vou crescer bastante, porque eu tô com a sensação de que eu atendo mal, entende? E de que eu poderia vender mais para aquele cliente, né? É nessa linha que eu pretendo trabalhar e estou trabalhando. No meu caso, também trabalho com o time de expansão, né? E até por coincidência, um dos clientes que passou pelo meu time foi o próprio Atrato Vegano. E no caso, com a adesão ali do e-commerce, né? E isso é muito importante pra gente, porque o que a gente fazia há 2, 3 anos atrás, o que era o objetivo de uma indústria de ter e-commerce há 2, 3 anos atrás, era pra, não quero ficar pra trás, ou, eu quero disponibilizar porque eu tenho alguns clientes, a pandemia mudou. Mas, assim, acho que uma das coisas que a gente viu muito na Atrato foi justamente de ser esse diferencial, assim, de tentar entender se a nossa ferramenta de fato fazia parte da estratégia da tua empresa, né? E eu acho que isso faz parte da expansão, de você se conectar com o que o outro cliente quer, o que precisa, porque senão a gente às vezes, igual o Caetano, você tem várias pastas e obviamente o papel do teu vendedor vai ser entender qual é o produto que o teu cliente precisa. E eu acho que isso parte de uma análise e tudo, então eu vejo como é importante que eu senti ali um pouco da tua dor, Caetano, no sentido muito de eu sei o que precisa fazer, mas eu não consigo fazer com que todo mundo faça. Então, acho que o treinamento junto com a equipe, esse papo de trazer a dor do cliente mais para a mesa, eu acho que isso é muito importante mesmo. E aí a gente consegue olhar para a expansão, né? A expansão eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada por isso, eu acho que realmente o cliente é uma base muito importante da empresa, então é legal ver essa consolidação acontecendo assim, né? E, Rafael, até para entender agora contigo, assim, como que hoje você valida esse crescimento da empresa de você falou vários pontos, mas queria agora para a gente também quase indo para o encerramento do episódio, mas como que você enxerga, então, o sucesso, como que você molda a tua equipe comercial para ir atrás desse crescimento que vocês estão indo para 2025? Acho que conta um pouco aqui para a gente que vai ser importante. Eu acho que eu falei um pouquinho também no bate-papo com o time da Mercos interno, que, assim, o que a gente busca trazer para o nosso vendedor, acho que é basicamente duas coisas. A primeira é a parte técnica, eu preciso estar cada vez mais trazendo ele, atualizando ele. A gente costuma dizer que assim, o vendedor ele precisa estar sempre entendendo de novo o que é o cliente. O básico ele precisa ser falado. A gente imagina, não, o vendedor já sabe o que ele precisa fazer. Às vezes ele já sabe mesmo, mas ele precisa ser relembrado, ele precisa
falar novamente para ele, você precisa entender de novo, não, vamos aqui, vamos fazer uma reciclagem, vamos novamente olhar para os nossos produtos, o nosso diferencial, vamos analisar o que o concorrente está fazendo, vamos se preparar, vamos aguçar essa parte técnica ao máximo possível. E o outro ponto, que foi aí onde o casamento entre Mercos e Trato se deu, foi com relação à informação. Eu acho que a informação é essencial. O que o cliente compra, o que ele não compra, quanto tempo ele não compra, por que que ele não está comprando. Então, assim, quando a gente entra num cliente, isso eu tive a oportunidade de visitar clientes com o vendedor, quando a gente entra no cliente sabendo as informações que a gente precisa, a gente extrair o máximo possível de informação do nosso cliente, a gente ser mais assertivo na venda, a gente oferece aquilo que realmente ele precisa. Se ele já comprou um produto semana passada, a gente sabe que aquele produto vai durar 2, 3 meses para a cabeleireira utilizar aquele produto, eu não vou oferecer aquele produto de novo. Eu vou perder tempo. Eu preciso criar alguma coisa nova, eu preciso trazer alguma coisa diferenciada para ele. E a informação, para mim, é fundamental. Então, técnica mais informação, a gente consegue melhorar bastante esse trabalho para o nosso cliente ali. Bom, e Caetano, queria agora que você trouxesse de uma forma mais prática, mas até para a gente entender, né? O que uma empresa precisa fazer para ter o sucesso como uma Musical Plus, como uma Trato Vegano, como tantas outras que você já deu consultoria, né? Da onde que é o princípio, da onde que é o início desse caminho de sucesso? Ó, Mirelle, eu acho que assim, esse episódio foi bem bacana, né? Porque a gente falou de vários assuntos, assim, e cada um abriu a sua realidade, né? Eu acho isso super, super importante. Eu vejo 2 caminhos aí que a gente precisa olhar com bastante atenção. Um deles você falou. Os gestores têm que estar no campo ajudando a equipe a fazer negócio. Você falou isso em algum momento na sua fala. Eu acho que isso para mim é uma realidade. Eu vejo eu mesmo na Venda Mais, sabe? Esse ano, felizmente, a gente está tendo um ano excepcional. O quanto de negócios eu fiz. Eu fiz. E de repente era uma posição que eu não estava assumindo com tanta intensidade, né? E não assumindo essa posição com tanta intensidade me exigia tantas outras coisas que eu falo, nossa, que bom que eu estou nessa posição aqui, né? Trabalhando com clientes importantes dentro da organização, fechando negócios importantes para a organização. Eu gosto de fazer isso. Então, assim, eu tenho visto muitos gestores na frente. Se você me perguntar a característica de todos os gestores que eu conversei esse ano, todos estão no jogo. Todos estão na frente. E todos estão criando uma equipe de gestores que está na frente e está fazendo o negócio acontecer junto com a equipe. A gente, durante os últimos anos, a gente tem optado muito por subdividir regiões em cada vez menores, não para o vendedor e para o representante, mas para o gestor. Ter gestores mais próximos do mercado significa ter regiões menores para os gestores gerir. Então, a gente tem trabalhado muito que o gestor deve ser o zelador de clientes A e B junto com o representante, junto com o vendedor no campo. Porque se ele cuidar bem de clientes A, principalmente, junto com o representante, junto com o vendedor, ele tem o que está acontecendo e ele pode fazer negociações diferenciadas para clientes que são diferenciados junto com vendedores e representantes que são diferenciados. Então, veja que o gestor, quando ele está lá na ponta, está tocando o mercado, ele consegue fazer movimentos muito mais rápidos para a organização. E eu tenho visto isso como uma característica. Então, se você me perguntar de tudo que a gente falou aqui, a gente já falou de múltiplos canais, já falou de tudo isso, mas falamos muito sobre cuidar bem de clientes importantes, clientes A e B, e clientes C com potencial de ser A ou B. Mas isso não pode depender só do vendedor lá na ponta, não pode depender só do representante, porque às vezes o representante, como o Afonso, precisa de uma ferramenta diferente, para um cliente diferente, e ele fala com a indústria, muitas vezes a indústria está muito distante disso. E a indústria fica, não vou conceder porque você está pedindo. Cara, você não está entendendo. Se esse cliente fizer essa movimentação para o nosso lado, isso representa muita grana. Aí o Afonso tem que, muitas vezes, convencer o gestor que está distante do campo. Então, o que eu tenho visto muito é essa aproximação da indústria no campo, não tirando ninguém, mas fazendo uma dupla, um trabalho junto para que consiga ter mais resultado, porque senão o jogo é muito difícil. Você vê, a gente está falando aqui com um representante comercial extra classe, que é o Afonso, né? Se a indústria está junto, ajudando ele nesses clientes A e B, acontece muita coisa aí dentro. Se esses clientes A dele fizerem um movimento de crescimento, ou se os 80-20 dele, né, o Pareto dele, fizer um movimento de crescimento e dobrar de tamanho, vale mais do que todo o restante da base dele no próximo ano. Então, esse cliente A ou o Pareto, os 20% dos clientes dele, tem que ser cuidado pelo preposto dele,
por ele, pelo gestor, por todo mundo, para fazer mais resultado. Então, isso exige que a empresa, que o gestor esteja mais próximo da estrutura comercial e próximo desses clientes A e B. Acho que de tudo que a gente falou hoje, essa é a grande lição, e isso é o que eu tenho visto acontecer no mercado, sabe? Não pode ficar dependendo de um ponto só, porque é muito frágil, muito vulnerável, e esse ponto tem que o tempo todo estar convencendo a estrutura de que dá para fazer mais para esse cliente, dá para ter uma ideia nova, enfim, precisamos estar próximo desses clientes importantes, porque eles dão muita informação e podem dar muito resultado para a gente. Boa! Bom, gente, óbvio, eu queria ficar aqui mais, ouvir muito mais de vocês. O episódio, estamos chegando ao fim agora sim. Então, muito obrigada. Espero que vocês aí do outro lado tenham anotado todas essas dicas. Eu acho que tudo que o Caetano falou aqui é essencial, mas soma com o do Afonso, soma com o do Rafael. Então, incrivelmente aí, dá para pensar já, começar a se planejar, já que a gente estava já no início, né? No início e no final do ano, na verdade. Mas dá para planejar bem aí as próximas ações. Mas quero agradecer, Rafael, muito obrigada pela tua participação aqui, pela parceria de sempre com a Mercos. Então, para a gente foi uma honra aqui poder ouvir um pouco mais sobre as tuas ações aí na Trato Vegano. Eu que agradeço o Caetano, o Afonso, obrigado time da Mercos, sempre muito solícito, acho que é uma parceria que tem dado muito resultado, considero ainda recente, estamos 6 meses, 7 meses caminhando junto, mas eu acho que tem muita coisa para vir aí, 2025, a gente está cada vez mais próximo, e obrigado, foi com certeza enriquecedor aqui passar esses minutos com vocês, e quando precisarem, só chamar que a gente vai estar aí trocando umas figurinhas e aprendendo um pouquinho mais com vocês aí. Privilégio para mim. E muito obrigada, né, Afonso, Caetano, mais um episódio aí, talvez acho que é o penúltimo do ano, então só falta pouco para viradinha aí pra gente estourar champanhe. E Caetano, eu ouvi você falar que o Afonso foi na tua casa e eu espero que não tenha sido um churrasco, nada disso, que você tá devendo aqui pra gente. Olha, eu com o Afonso, nós somos um vexame, porque a gente gosta do churrasco, a gente gosta do vinho, mas a gente não consegue encontrar nunca. Não, o Afonso veio aqui em casa para bater... o Afonso veio aqui em casa para a gente bater um papo e, pô, é sempre muito bom. Pô, estar perto do Afonso é sempre muito bom, é um cara sensacional. Então, pô, a gente bateu um papo aqui em casa. Não foi ainda o churrasco, mas uma hora vai ser esse churrasco. Vamos ver se esse verão a gente consegue fazer isso daí. Boa, vamos fazer um Mercoscast na praia agora. Boa, aí ó, a MTV fazia programa na praia, para quem é da época da MTV, né? Tinha Luau, MTV, é verdade. Eu acho que a Mercos podia investir numa estrutura aqui na praia para a gente fazer Olha, e o que não ia faltar era representante comercial. Muito bom. Botar um pagode muito ainda bom. vai embora, né? Tô dentro como sempre. Obrigado aí, gente. Foi muito bom o episódio, gostei bastante. Obrigado. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Muito obrigada por vocês que ficaram com a gente até agora. A gente se encontra daqui a 15 dias para mais um episódio. Então não deixe de seguir, de acessar nossas redes sociais no @mercosoficial. E se você gostou do episódio, também deixa aquele comentário, sua pergunta, ela é sempre muito bem-vinda. E até a próxima, né? A gente tem mais um episódio aí pro final do ano, mas a gente se encontra também em 2025. Então muito obrigada e até mais.